Oiê, tudo bem, gente? Hoje nós vamos começar um quadro aqui no ateliê, que é o Contemporaneidades. Nesse quadro a gente vai fazer discussões sobre temas contemporâneos, sobre questões que apareceram, né, na mídia de uma maneira mais evidente. E a gente vai fazer essas discussões pensando um pouquinho aqui sempre num diálogo. Hoje eu tô aqui com o professor Alex, que é professor também do ateliê, que vocês já conhecem. E hoje a gente vai discutir uma frase bem emblemática, né, que foi assunto nas redes sociais e que ganhou visibilidade a partir de uma situação específica. Então, no último dia 5 de julho, agora, o Fantástico exibiu uma reportagem em que um casal aparece questionando o trabalho do fiscal Flávio Graça, que é superintendente de inovação, pesquisa e educação em vigilância sanitária e fiscalização e controle de zoonoses da Prefeitura do Rio de Janeiro. A cena, né, ocorreu durante a reabertura dos bares no bairro do Leblon, no Rio. A certa altura, a mulher, né, uma mulher que está ali no vídeo, se dirige de uma forma grosseira e desrespeitosa ao agente com a seguinte frase: "Cidadão não, engenheiro civil formado e melhor que você", referindo-se ao companheiro que aparece do lado dela no vídeo, né? O vídeo ganhou as redes sociais e culminou, inclusive, na demissão dessa profissional que também é engenheira. Né, Alex? Foi uma super repercussão dessa frase. Foi. Então, a nossa ideia hoje é analisar um pouquinho essa frase emblemática, né? Cidadão não, engenheiro civil formado, melhor do que você, né? Analisar um pouco essa construção frasal que nos chamou muito a atenção, né? Claro, e olá a todos, né? Muito bom estar aqui, a gente conversar. Essa frase eu acho que a gente pode ir pela ordem, né? Uhum. Essa moça, acho que ela não tem ideia de quão emblemática e assim, pedagoga ela foi, né? Uhum. É de uma pedagogia enorme, com uma clareza muito grande, não é à toa que a frase acabou ganhando toda essa repercussão que teve, né? Então, cidadão. Cidadão é um adjetivo que está bastante em voga, pelo menos nos últimos quase 30 anos, muito por causa da nossa Constituição Federal, né, Mari? Que a gente pode lembrar que é apelidada de Constituição Cidadã, né? O que é um cidadão, né? Primeiro, né, a gente já sabe que ele não é. Pelo menos ela está dizendo isso para a gente. Uhum. Então existem algumas pessoas, alguns seres humanos que são cidadãos e outros que não são. Então parece que o cidadão é uma característica que a gente acaba adquirindo ou não de acordo com alguma situação que a gente faz, de alguma ação que a gente faz, de alguma posição que a gente faz que a gente tem na sociedade. Se a gente for para a teoria, né, e for ver, então, se a gente está falando de Constituição, na teoria do direito, a gente vai ver que cidadão está relacionado ao usufruto de alguns direitos, né? Principalmente aqueles tidos direitos básicos que todas as pessoas dentro de um Estado têm, né? São os direitos, isso quem nos mostra é um autor que a gente estuda aqui no ateliê, né? A gente estuda Cidadania do Brasil, né? O livro do José Murilo de Carvalho, um mineiro, historiador, em que ele fala o seguinte: para que você seja cidadão, você precisa ter direito civil, político e social. Se você tem, e me parece que ninguém gostaria de não ter, você é um cidadão. Se você não tem, você não é um cidadão completo. Aí, ao mesmo tempo que tem isso, né, então, cidadão é aquele que tem direito civil, direito de liberdade civil, tem direito de voto, ele tem direito à moradia, tem direito à educação. Me parece que é uma coisa muito boa, né? E ele vai lá e fala que não é. Me parece estranho dizer, né? Cidadão não, engenheiro civil formado. Então, tá, por que não cidadão, né? Porque se o cidadão é esse ser dotado de direitos de todos os tipos, né? O que significa, então, não ser cidadão? Essa é a grande questão, né? Se eu estou negando essa minha condição,
o porquê negar. Então, assim, o que significa negar o Estatuto de Cidadão? Acho que isso é importante, acho que essa é a primeira análise, né? Porque se a gente está considerando que, então, a cidadania é ser dotado de direitos e também de obrigações legais, né? Sim, porque também tem a ver com isso, né? Você negar esse Estatuto de Cidadão significa o quê, né? Para onde a gente pode ir nessa leitura? O que você pensa disso? Eu acho que a gente pode ir para muitos lugares, né? Primeiro, acho que se a gente olha para o que é considerado, na teoria, um não cidadão, então, eu acabei de falar, né, que o cidadão é aquele que goza de direitos civis, políticos e sociais. Um não cidadão é, por exemplo, aquele que não tem casa. Né? Então, na teoria, se você pegar qualquer livro aí de teoria política, de direito, você vai ver que um cidadão, por exemplo, ou aquele que não vota. Então, por exemplo, numa ditadura, nós temos uma cidadania parca, diminuída, não é um cidadão completo. Né? Me parece, lógico, que ela não está se referindo a isso, né, Mari? Ela não está falando, olha, eu não sou cidadã porque eu não voto. Ela está em outro nível. Ou seja, o significado atribuído aí por ela não é, me parece, esse significado que a gente está discutindo, né? Qual que seria, então, o significado? Acho que uma pista está no que eu acabei de falar, do apelido de Constituição Cidadã. Por que Constituição Cidadã? Porque pela primeira vez, a Constituição de 1988, pela primeira vez na história das constituições brasileiras, ela abarcou pessoas que até então não estavam contempladas por esses direitos básicos. Né? Então, pela primeira vez, ela colocou em pé de igualdade todo mundo. Não existe na Constituição Federal uma hierarquização entre pessoas. E é interessante, até você está falando isso, eu estou lembrando que o artigo 6º, né, que é o artigo referente aos direitos sociais, ele sofreu várias emendas já, né? Sim. Ele foi modificado justamente pensando em inserir direitos que não eram considerados essenciais, né, e que passaram a ser considerados essenciais muito recentemente. Sim. Né? Então, a questão, por exemplo, da moradia, a questão do transporte, né? O transporte foi recentíssimo. Super né? recente, 2010, se eu não me engano, Por aí, né? Muito recente. Então, assim, como a gente tem esses ganhos sociais em relação a direitos sendo construídos e tendo que ser reconstruídos recorrentemente, né? Não é algo que está dado, me parece isso, né? A gente tem muito essa ideia de que os direitos estão dados, né? E que uma vez dados, eles não podem ser retirados. E não é bem assim, né? A gente vai vendo que de fato, nós precisamos o tempo inteiro reconquistar esses direitos, repensar e tudo mais. E você falando isso, eu estou imaginando, então, que esses ganhos dos direitos sociais atrelados à Constituição, né? E atrelados a essas novas conquistas sociais, então o não cidadão seria esse que não tem casa, e a partir do momento que a Constituição diz que ele tem que ter obrigatoriamente, né, e isso faz dele um cidadão, isso aumenta o nível de igualdade entre as pessoas, né? E me parece que isso traz um grau de indiferenciação. Talvez seja isso. Sim, e aí o incômodo dela, me parece, né? Porque agora... E eu acho que a gente tem que olhar, né, bem para eles. Pela primeira vez, pessoas que ocupam a posição social que eles ocupam hoje, pela primeira vez eles são tidos como iguais a todo mundo. Eles são iguais perante a lei ao mendigo, ao preto, a todas. Ele é igual a ela, igual ao travesti, igual a todo mundo. Qual que é o problema? Antes, ser cidadão, antes da Constituição, ser cidadão era característica de poucos. Agora que a Constituição deu para todo mundo esse privilégio, que era de poucos, de ser cidadão, que lógico não é um privilégio, é um bem básico, claro. Eles se viram, essa característica de ser cidadão liquefez. Indiferencia, né? Indiferencia. E está todo mundo igual, né? E me ver como igual ao outro, aquele que, para mim, é inferior, é intolerável.
E é interessante, né? Porque o agente do Estado, que é esse fiscal, né? O Flávio, ele vai falar justamente, ele vai apelar justamente a essa ideia da igualdade. Sim. Porque a conversa é um pouco nesse sentido. Com quem você acha que você está falando, né? Bem clássico esse discurso, né? Da carteirada. E aí ele vai dizer, com um cidadão, com qualquer outro que tem que cumprir a lei, né? E quem eu tenho que orientar, enfim, né? Então, é interessante que respondendo a isso, há essa diferenciação. Então, eu não sou cidadão, eu sou engenheiro civil formado. Então, me parece que há uma nova necessidade de diferenciação para que possa se manter uma hierarquia. Perfeito, acho que esse é o fundo, né? Esse é o fundo, né? Acho que a gente consegue analisar por aí. E daí a conversa vai ficando mais interessante, né? Porque daí a gente pode ir para a segunda parte da frase, que é essa do engenheiro civil formado. O que quer dizer isso, né? Por que ser engenheiro civil formado é ser mais do que cidadão? E aí, tomando essa primeira parte da nossa conversa, por que isso é hierarquicamente ser superior, né, do que os outros? Enfim, em que isso implica, né? E aí acho que a gente entra um pouco nessa conversa sobre o quanto as profissões carregam consigo um grau de status social. E o quanto a engenharia está dentro disso, por exemplo, Sim. né? Por que ser engenheiro civil é algo que traz um status, assim? Aí, nossa, tem muita coisa, né, que a gente pode analisar. Primeiro, o que está por trás é que a engenharia é tida como uma profissão, né? Ou seja, já existe uma hierarquia entre afazeres que são profissionais e afazeres não profissionais. Me parece que o caso mais emblemático é o afazer doméstico, né? Então existe aquele que é profissional, ou seja, aquele que trabalha com alguma coisa, que despende o próprio tempo, a própria energia para a realização de uma determinada tarefa, e há aquela que cuida da casa. E aí acho que tem uma diferenciação importante, né, que é apontada por muitos autores, inclusive, que é a questão do trabalho não remunerado, né? Sim. Porque quanto mais o trabalho é remunerado e quanto mais bem remunerado ele é, mais ele é reconhecido como uma profissão. Exato. E aqueles trabalhos que são feitos de forma não remunerada, como é o caso do trabalho doméstico, por exemplo, né? Ele não é visto como uma profissão, ele é visto como menor. E aí, então, acho que a gente poderia simplificar falando que as atividades humanas não são todas equiparadas, né? Existem algumas atividades, então, que são tidas como superiores ao ponto de ganhar o status de profissão. E, lógico, se a gente está falando de hierarquia social, nós estamos também falando de hierarquia econômica. As coisas, igual você falou, estão sempre atreladas. Então, uma atividade que é considerada mais elevada, ela merece ser remunerada, e quanto mais elevada ela for, mais remuneração, né? E é interessante de pensar que, no caso do Brasil, essas três profissões, engenharia, né, o direito e a medicina, elas são profissões que historicamente se constituíram como profissões de status social elevado. Tanto o status social em termos de um reconhecimento, quanto um reconhecimento, né, enfim, social mesmo, quanto de um reconhecimento financeiro mesmo, né? São profissões que até hoje são vistas como profissões que remuneram melhor, que pagam melhor, e tem até aquela questão do título do doutor, né, que está muito colocado aí nesse universo, e que se discute muito historicamente. Agora, quando a gente pensa na engenharia, né, nesse caso, teve uma marca aí também, não é qualquer engenharia, né? Engenheiro civil formado. Então, o que significa ser engenheiro civil nesse contexto, assim, né? Como que a gente pode pensar essa questão hierárquica dentro da engenharia civil especificamente? Antes de falar do civil, eu só queria comentar, porque você falou uma coisa muito importante, que você usou a palavra histórico, que pode ser um choque para muitas pessoas. E aqui nós lembramos da Hannah Arendt, né? A grande estudiosa aí que a gente usou nas nossas aulas para falar sobre construções históricas. Porque para a gente parece, engenharia sempre foi mais elevada do que as outras áreas das exatas. O direito sempre foi mais elevado do que as outras áreas das humanas, e assim com a medicina.
né? Não, isso tem uma razão histórica, e se tem razão histórica, tem razão de discussão de poder, quem está sendo beneficiado com isso. Então, entrando na engenharia civil, me parece que civil, então, está relacionado à construção, né? E civil está relacionado à civilização. E está relacionado à construção, então, de um tipo de sociedade um pouco mais avançada, que é uma civilização e não é um povo bárbaro, né? Então, o engenheiro civil, por exemplo, né? O engenheiro civil, se a gente sai na rua e fala assim, o que vale mais, né? Um engenheiro civil ou um engenheiro de alimentos, um engenheiro químico? Não, um engenheiro civil é muito mais chique, né? Por quê? Bem, o engenheiro civil é aquele responsável por construir tudo isso daqui, né? Me parece que tem aí, inclusive, né? Vou falar de um lugar de psicanalista agora um pouco também. Me parece que tem uma questão fálica aí até, né? Que é essa questão das grandes construções da civilização, né? Da imposição das grandes construções. Então, o engenheiro civil é esse responsável por estruturar pontes, grandes prédios, né? Grandes construções que justamente vão determinar essa ideia de um progresso e de um progresso que a gente sabe que vem acompanhado de uma lógica colonizadora, né? Assim, sempre. No Brasil, né? Ainda mais, enfim. Então, a engenharia civil vem um pouco, acho que também nessa linha, né? De construções que a gente pode ver e que demonstram materialmente o poder. Acho que tem isso também, né? Com certeza. A gente está andando, a gente está aqui na Avenida Paulista. Eu lembro quando eu cheguei aqui em São Paulo, sou do interior de Minas, andando na Avenida Paulista, um choque atrás do outro, porque são prédios enormes, lindos. E eu fico encantado, né? Todo mundo fica encantado quando vê as grandes construções, né? Então, é um sistema de poder. Quando você fala de colonização, agora no âmbito mais geral, e agora retomando a nossa história, acho que a gente pode falar que a ideia, então, daquele responsável por construir lugares físicos habitáveis pelos humanos, é aquele que levou os portugueses para dentro do Brasil. E aquele responsável viabilizou, né, que viabilizou tudo. Ele viabilizou construção de estradas, ele viabilizou construção de assentamentos, e não é por pouco que a profissão de engenheiro aqui no Brasil nasceu como profissão ligada necessariamente ao Estado, né? Então, o engenheiro era aquele que estava amando do Estado. A mesma coisa eu acho que a gente consegue ver na engenharia, no direito, lógico, né? O direito, o profissional do direito como aquele responsável pela organização social e, importante, né, pela pacificação, pela união do Estado Nacional Brasileiro. Então, eles têm um papel de unificação do poder, né, e da manutenção do Estado. E é interessante, porque se a gente pensa até hoje, né, nesse status que continua existindo dentro dessas profissões, é um status que permeia também esse objetivo, que é o objetivo de continuar nesses lugares de poder. É só a gente olhar para a classe dos políticos, por exemplo, e ver que vários deles são advogados, engenheiros, né? Fizeram as faculdades mais tradicionais que formam, né, profissionais dentro dessas áreas. Então, a gente vai vendo como que isso realmente é uma construção histórica e como no nosso país essas profissões elas estão ligadas à manutenção do poder estatal e também, depois que o Estado sai disso, a continuidade de um poder político, né, que está permeado por essas profissões ainda, né? Então, dizer-se engenheiro civil formado me parece dizer-se mais do que os outros e, portanto, hierarquicamente superior, né? Afirmando essa relação de poder que é histórica e negando um pouco desses direitos que foram conquistados por essa Constituição Cidadã, né? E dizendo, não, agora todo mundo é igual, mas eu não sou igual, não, eu sou melhor porque eu sou engenheiro, né? Acho que tem isso, né? Então, é bastante interessante porque essa frase é toda quando a gente desmembra aí cada partezinha dela, a gente consegue ir entrando em lugares de análise muito interessantes, né, gente? E olhando, acho que para como o nosso país ele se constitui ainda
a partir dessas relações de poder, dessas hierarquias, e o como as profissões, as ocupações são mais uma maneira da gente conseguir enxergar isso, né? E é interessante como isso se mantém quando a gente vê, por exemplo, as escolhas dos nossos alunos também, que não diferem muito disso, né, até hoje. Ou minha, né? Pode falar por experiência própria, né, Alex? Aqui eu tenho lugar de fala muito bom, porque tem mesmo, eu caí na sedução, né? Isso é verdade. Para mim, foi exposto e continua sendo exposto Gente, para quem não sabe, o Alex é formado em Direito pela Sanfran, tá? Só para deixar claro, eu acho importante. Eu caí na sedução de fazer o direito porque era muito simples, né? Se você gosta de ler, é direito. Se você gosta de fazer conta, é engenharia. Se você gosta de estudar biologia, você tem que ser médico, né? E eu caí nisso. Fiz direito, né? E lógico, não atuo, né? Descobri depois que não tem nada a ver comigo. Seu negócio é a sala de aula, né? Eu gosto mesmo da sala de aula, ficar aqui debatendo esses assuntos, problematizando. Mas o que me seduziu e o que eu acho que seduz a maior parte das pessoas, né, até hoje, principalmente em relação a essas 3 áreas. Primeira questão, o poder mesmo. É você chegar e poder falar e tirar do bolso. Gente, é foda isso. Poder tirar do bolso uma carteirinha do OAB. Você mostra isso para um policial, ele treme na base. Ele treme porque ele acha, que você está acima, e também ele sabe que você tem, né, noção das coisas. Conhecimento. Tem conhecimento. Né? Agora, se você, sei lá, tira um cartão e mostra assim, eu sou professor dessa escola, ele vai falar, beleza. Tá bom, é você mesmo que eu vou montar. Né? Dá um tapa na cara. E é interessante, porque isso que você está falando é dizer que a carteirada só existe porque ela funciona, né, gente? Funciona e funciona muito. Ela funciona ainda. A gente tem uma estrutura social que permite que ela continue funcionando, né? É isso, né? É você usar dessa profissão como um mecanismo de ter privilégios, né, de acessar privilégios, e isso continuar a ser assim porque as outras pessoas te reconhecem nesse lugar. E talvez, eu penso que há uma sedução justamente nisso. Muito. Há uma sedução do poder que a profissão te coloca, né? O poder, igual a gente falou antes, o dinheiro, né? Que os dois sempre estão juntos. Sim. Mas a questão do poder, né? E uma história pessoal, rapidinho, que aconteceu em hierarquia, até mesmo entre os formados. Eu me formei, me recusei a continuar na área e não prestei o OAB. O que isso significa? Isso daí está a questão então, de uma formalização da profissão. A gente pode pensar também que para você ser professor, você não precisa, de maneira geral, ter você ser filiado a algum tipo de associação. Mas para você ser engenheiro, para você ser médico, para você ser advogado, você precisa do cartãozinho. Uma vez eu falei para estava me apresentando para alguns gringos, então queria ser o mais simples possível, eu falei, sou advogado. Na hora, a menina do lado, brasileira, virou para mim e falou em português, você não pode falar que você é advogado, porque você não tem OAB. Você sabia que isso é crime? Primeiro, não é crime, mas olha a hierarquia que ela se colocou e falou assim, não, só o diploma não basta. Precisa estar dentro da ordem. Você precisa estar dentro da ordem. E é interessante que chame ordem, né? Tô pensando nisso agora. É uma coisa que nunca me ocorreu, mas agora está me ocorrendo, né? Só o fato de chamar ordem já tem algo de um grupo social que se protege, sim, né? E que impõe esse poder a partir dessa relação com a atuação profissional, né? Então, quer dizer que para eu ser reconhecido, eu preciso participar dessa ordem, eu preciso ter uma carteirinha, eu preciso ter uma forma de me colocar, né? Não é à toa que a gente fala carteirada, porque tem isso, né? É porque a carteirada é porque realmente existe a carteira. A carteira, né? exato. A gente fala a carteira da Ordem dos Advogados. Você realmente dá uma carteirada. E isso é o tempo todo. Sim. Né? O tempo todo. Sim. E então é isso, né? Eu acho que a gente conseguiu bem explanar os pontos dessa frase, né? Trazer para vocês um pouco dessa reflexão que a gente fez sobre esse assunto, que eu acho muito interessante, para a gente pensar criticamente, né? E pensar assim, até quando a gente vai ficar estabelecendo essa hierarquia entre as atuações profissionais e julgando uma pessoa pela atuação profissional dela
e não por quem ela é, né? E até quando essas profissões vão ser mecanismo de acesso a privilégios, né? Elas vão impedir que as pessoas sejam tratadas como cidadãs e, portanto, como iguais a todo mundo. Eu acho que essa é a reflexão que fica, né? Não sei se você quer falar mais alguma coisa para concluir, Alex. Eu acho só que fica o convite a todo mundo a fazer essas reflexões vocês mesmos todas as vezes que virem qualquer tipo de frase, principalmente essas frases que têm hierarquia envolvida e que são repetidas ad infinitum aí por todo mundo. Sim. É isso, obrigada, Alex, Muito por essa conversa de hoje. Gente, espero que vocês tenham gostado. Nós teremos várias conversas desse tipo por aqui, então acompanhem aqui o Contemporaneidades, tá bom? E muito obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima. Um grande beijo. Até. Tchau, tchau.